Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Pai, estamos aqui na Tua presença mais um dia, Senhor. E eu glorifico o Seu santo nome, pois a grandeza do Seu nome é que nos sustenta nessa face, Senhor. Então, Pai, nesta manhã, fala conosco através da Tua palavra, como diariamente temos solicitado ao Senhor, Pai. Entregamos, Pai, toda a nossa vida, nossa família nas Tuas mãos, Senhor, pois sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, cuidadoso e que cuida de todos aqueles que são obedientes e fiéis ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dá a luz sobre a Tua palavra, Senhor. Livra, Senhor, o nosso caminho de todo mal, de toda astuta cilada do nosso adversário, de todo espírito de inveja, de contenda, Senhor. Palavras contrárias de maldição que são lançadas sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que nesta manhã nós mais um dia nos firmemos na Tua presença, Pai, pois não existe outro caminho, Senhor, para trilharmos que não seja junto contigo. Pai, entregamos o nosso ministério, Senhor, a nossa profissão, a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, porque confiamos de forma sobrenatural que o Senhor é zeloso e cuidadoso com aqueles que são obedientes e fiéis. Pai, nesta manhã eu te oro, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu de livramento nesses dias passados, Pai. E há de nos dar em nome de Jesus, Pai. Mais um dia oramos por Israel, Pai, pela terra santa que o Senhor colocou o seu povo, Pai. Então, Pai, seja com o Senhor, com aquelas que são fiéis e obedientes a Ti, Senhor. Ouve o clamor da terra que clama, que chora os seus mortos, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que o controle é do Senhor. E o Senhor sabe o dia do início e o dia do término, Pai. Então, Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai. Da mesma forma, Senhor, entregamos, Senhor, toda a nossa casa, os nossos familiares. Livra a nossa casa de enfermidades, Senhor, de maledicências, Pai, de pragas, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais um dia eu te peço, já deixa a sua curtida nesse vídeo, já em nome de Jesus, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vamos juntos caminhar, precisamos da sua colaboração para que possamos permanecer firmes nesse propósito que Deus colocou no nosso coração, amém? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, compartilhando esse vídeo com os seus contatos nas suas redes sociais. Isso eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amados, nessa manhã, eu acordei refletindo sobre o pecado. Tantas pessoas estão no colo do pecado e não conseguem se desvencilhar dele. Porque eu entendo que o pecado é que nos tira da presença de Deus. E eu fui buscar dentro da palavra de Deus algo que me trouxesse discernimento sobre isso. E ninguém melhor para dissertar sobre esse assunto do que Paulo. Paulo, antes de se converter no caminho de Damasco, ele passou por um processo de transformação. Era um homem que perseguia Jesus, matava aqueles que se diziam fiéis a Jesus. Então, ninguém melhor para falar sobre o pecado do que Paulo. E na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele dá um ensinamento que eu busquei e entendi como excelente. E eu quero ler junto com os irmãos para termos entendimento, amém? Capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, o que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo, ele nos ensina que, se queremos andar com Cristo, devemos parar de andar com o pecado. E ele nos ensina a grande recompensa para aqueles que andam em Cristo, que é a ressurreição, a vida eterna. Mas em contrapartida, nós temos que tomar uma decisão de morrermos para o pecado. Não tem como eu falar que sou de Jesus se eu continuo nas minhas práticas pecaminosas. E nesse texto tem algumas coisas que me marcaram, como o versículo 4, que diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A esperança é que nos move nessa face. A esperança de uma vida eterna. No 11, ele fala assim, assim também como vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele honra a Jesus como sendo a forma de chegarmos a Deus, e nós devemos diariamente nos determinarmos mortos para o pecado e vivos para Deus através de Jesus. Mas eu não li só esses versículos do capítulo 6, porque hoje eu vejo que é importante o conhecimento da palavra para fundamentar o meu subconsciente. No meu subconsciente está a natureza do meu pecado. E eu tenho que alimentar minha consciência para que meu subconsciente não se levante. Amém? Então eu fui para o capítulo 7, a partir do versículo 14. Eu marquei o versículo 14 porque ele me deu um grande entendimento de como eu combato o meu pecado. E ele me esclarece algo que eu precisava esclarecer, que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? No versículo 14 do capítulo 7, a palavra de Deus narra assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Repita comigo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque, nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este o faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Paulo aqui, ele mostra a nossa guerra interior. Lá em Efésios, capítulo 6, ele fala que a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o mal que habita em nós mesmos. É contra o pecado, contra as hostes malignas localizadas em locais celestiais. Então, aqui nós vemos, meus irmãos, que até aquele grande dia do juízo final, temos uma guerra travada contra o pecado que habita dentro de nós. E quando ele diz que quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, é uma guerra declarada dentro de nós mesmos. Nós temos que lutar contra o nosso velho homem. Nós temos que vencer a nossa subconsciência. E ele reconhece que ele quer uma coisa, mas a carne faz outra. No 19, quando ele diz assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Amados, só existe uma forma de vencermos essa guerra. Primeiro, a lei nos mostra tudo aquilo que nós não devemos fazer. Os mandamentos do Senhor é a lei, aonde ele orienta tudo aquilo que é impedido a um servo de Deus à prática. No 23 ele disse assim, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que esta que está nos meus membros. Existe uma guerra declarada dentro de nós. Nós sabemos da dificuldade de permanecer na presença de Deus sem pecarmos. E nós não estamos falando aqui dos pecados inconscientes. Os pecados inconscientes a gente comete pela natureza da criatura. Mas estamos falando dos pecados conscientes que sabemos que não podemos fazer, mas perseveramos em fazer. Isso se chama libertação. Nós precisamos nos libertar disso que nos leva à morte de espírito. E no versículo 25, Paulo nos mostra a solução. Só existe uma forma. Quando ele fala assim, graças
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem outro caminho. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para libertar os cativos dos seus pensamentos, os cativos das suas promiscuidades, das suas concupiscências, da pornografia, da prostituição. Só Jesus pode nos libertar dessas maldições. E ele prossegue assim: de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Só existe a lei para poder ter minha base, o meu fundamento. Mas, segundo a carne, da lei do pecado. Só Jesus. É por isso que nós orientamos diariamente: se renda a Jesus hoje. Confessa os seus pecados a Jesus, clama pela misericórdia de Jesus. Humilhe-se perante a Jesus. Não tem outro caminho, meus irmãos. O pecado, o salário dele é a morte, morte de espírito. Meu irmão, se a minha única esperança é a vida eterna, como vou eu matar minha última esperança? Nesse mundo, nós estamos vendo guerras, pessoas destruindo pessoas, o amor se esfriando no coração de muitos. E se nós que estamos na presença de Deus não lutarmos, nós cairemos nessa apostasia, nós também seremos maltratados pelo nosso pecado. Então, em nome de Jesus, que nesse dia de hoje, Deus tenha falado tremendamente contigo como falou comigo. E que a honra de Jesus Cristo recaia sobre a minha e a sua vida e possamos verdadeiramente termos atitude de mudança na presença do Senhor. Amém? Amados, hoje é dia de congregarmos, de buscarmos ao Senhor na congregação. Que Deus use a boca dos pastores, dos ministros que estarão levando a palavra do Senhor, através dos louvores, através da pregação, e que você seja cheio do Espírito Santo. Vai para a casa do Senhor buscar ao Senhor, apenas ao Senhor. O que nós precisamos, a nossa maior riqueza é Jesus Cristo. Não precisamos de nada além disso. Se Jesus se faz presente na nossa vida, teremos uma vida em abundância. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, o qual o Senhor separou para nos ministrar através da palavra do Senhor. Pai, assim como o seu filho Paulo, Senhor, teve lutas na sua caminhada, assim nós também caminhamos embaixo de guerras e lutas, Pai. Mas nós cremos que através de Jesus Cristo chegaremos ao Senhor em espírito e em verdade, e a sua honra, a sua glória recairá sobre a vida de cada um de nós, Pai. Que morra no nosso mente, no nosso subconsciente, o pecado, e que nasça a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Neste dia de hoje eu te clamo, dá livramento ao teu povo, à tua casa, Senhor. Cuida de todos aqueles que estarão indo à casa do Senhor. Abra sua mente para aquilo que o Senhor vai falar com eles, Pai. Tira do seu subconsciente, Pai, todo pecado, toda iniquidade, tudo aquilo que afasta as pessoas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Um dia de vitória dentro da tua casa. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por esse dia de hoje, Pai, o qual almas se renderão a Ti. Eu creio que pessoas confessarão a Jesus hoje, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Amém. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Louve a Deus, glorifique a Deus, ore a Deus. Deus é contigo, irmão e irmã. Amém? Que Deus abençoe e não se esqueça. Jesus te ama e eu também. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.